Galileu Galilei nasceu na cidade italiana de Pisa em 15 de fevereiro de 1564. Era o filho mais velho de Vincenzo Galilei e Giulia Amanati. Seu pai era um compositor conhecido, que tocava a laude, um instrumento de cordas. Quando jovem, Galileu ficou dividido entre treinar para se tornar um padre católico ou um médico em medicina. Seu pai o incentivou a estudar medicina, e Galileu seguiu o conselho de seu pai, iniciando um curso de medicina na Universidade de Pisa quando tinha 17 anos. Logo, no entanto, os planos de seu pai foram interrompidos. Aos 18 anos, Galileu tropeçou em uma aula de matemática, mudando sua vida e o curso da história científica. Para ele, a matemática parecia muito mais interessante do que a medicina, e rapidamente percebeu que a matemática parecia desempenhar um papel crucial na compreensão e na explicação do universo. Aos 22 anos, Galileu publicou um livro sobre o balanço hidrostático, o que ele havia inventado. Dessa maneira, seu nome ficou conhecido por outros cientistas. Apesar de seu progresso científico, o primeiro trabalho de Galileu foi como professor de arte. Com 24 anos, começou a ensinar a arte na cidade italiana de Florença. Ele não ficou muito tempo neste trabalho. Sua aptidão científica e matemática foi notada, e em 1589, com apenas 25 anos, foi premiado com a cadeira de matemática da Universidade de Pisa. Ele trabalhou em Pisa por 3 anos, antes de se mudar para a Universidade de Pádua, no norte da Itália, em 1592. Galileu se estabeleceu em Pádua, onde ensinou matemática, física e astronomia, fazendo muitas descobertas científicas importantes. Galileu Galilei. Ele nasceu na cidade de Pisa em 1564 e durante sua vida contestou afirmações que até então pareciam evidentes, como por exemplo a de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Por mais absurdo que isso possa parecer para nós hoje, demorou muito tempo para o mundo aceitar que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E ainda que não tenha sido Galileu o primeiro a afirmar isso, ele foi um grande defensor desta ideia. Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou e foi o primeiro a fazer seu uso de forma científica, observando os astros no céu. Através de suas observações, Galileu descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa como se imaginava, mas cheia de crateras e montanhas. Observou que ao redor do planeta Júpiter giram 4 luas e descobriu também as fases do planeta Vênus, crescente e minguante. Dizem que certa vez, quando assistia a uma missa na Catedral de Pisa, Galileu observou como um candelabro pendurado no teto balançava e notou que, ainda que o balanço fosse diminuindo de amplitude, o tempo que levava de um lado para o outro não se alterava. Esta simples observação o levou a se aprofundar nos estudos sobre o pêndulo, o que contribuiu para o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, algo essencial para a ciência e para as navegações. O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caiam mais lentamente do que os mais pesados, não é mesmo? Pois Galileu chegou à conclusão de que, se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma cairiam na mesma velocidade. E ele estava certo. Este teste também foi comprovado na Lua, onde não há atmosfera. Quase 500 anos depois de sua morte, quando o primeiro astronauta chegou lá e soltou da mesma altura um martelo e uma pena, e ambos tocaram o solo exatamente no mesmo instante. Foi estudando, observando e fazendo experiências, acertando e errando, que Galileu Galilei tornou-se fundamental para a revolução científica, matematizando a ciência e ajudando a explicar como as coisas funcionam no nosso planeta e no universo onde estamos. Enquanto trabalhava em Pádua, Galileu foi apresentado a luneta, um instrumento novo da Holanda que podia ser usado para ver os navios se aproximando. Usando suas próprias habilidades técnicas como matemático e artesão, Galileu começou a fazer uma série de melhorias, tornando o instrumento holandês num telescópio. Em 1609, Galileu apontou seu telescópio para o céu noturno e começou a fazer descobertas notáveis, que descreveu em um pequeno livro chamado O Mensageiro Estelar, publicado em 1610. Nesse livro, ele descreveu suas muitas e impactantes observações astronômicas.
Devido ao uso frequente de seu telescópio para observações astronômicas, inclusive de manchas solares, Galileu perdeu sua visão, o que lhe causou grande sofrimento. Galileu faleceu em 8 de janeiro de 1642, na cidade de Florença. O corpo do célebre italiano se encontra até hoje na igreja de Santa Cruz, localizada na mesma cidade italiana. Depois que Galileu morreu, algumas pessoas próximas a ele manifestaram o desejo de construir um monumento em sua homenagem. No entanto, a Igreja, através do Papa Urbano VIII, logo se mostrou contrária a essa ideia, impedindo sua concretização ao alegar que Galileu era uma péssima e nociva influência social. Apenas em 1992, a Igreja, por meio do Papa João Paulo II, reconheceu o erro em condenar Galileu, pedindo desculpas pelos erros, ataques e atos violentos que foram cometidos contra ele pela Igreja Católica ao longo do tempo. Galilei teve relação significativa com a filosofia, especialmente no contexto da Revolução Científica do século XVII. Sua defesa do heliocentrismo, em oposição ao geocentrismo aristotélito-ptolomático, teve implicações filosóficas profundas, desafiando as concepções tradicionais sobre o cosmos e o lugar da humanidade nele. Sua ideia sobre observação empírica, método científico e a primazia da matemática na compreensão da natureza também influenciaram fortemente a filosofia da ciência. Além disso, sua luta contra a ortodoxia da Igreja Católica Romana destacou questões sobre autoridade, conhecimento e liberdade de pensamento, que são temas fundamentais da filosofia.